Sejam bem-vindos ao Papo com o Lavô. Esse podcast aborda temas ligados à Amazônia, em especial o estado do Amazonas, e trata fundamentalmente da questão do desenvolvimento sustentável do estado do Amazonas. O estado que eu reputo o aval do Brasil, né? O almoxarifado do mundo, onde sequer nos deixam ser o almoxarife do pedaço. De sorte que eu trago todas as quintas-feiras um convidado especialíssimo para tratar desses temas. Hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco aqui o senador Plínio Valério. O senador Plínio Valério é um amazonense de Erunepé, oriundo de Erunepé. Aliás, Erunepé já deu o Amazonino, deu Plínio, deu Melo. Parece que lá é a fonte de gestores do Estado, né? Nosso senador Plínio Valério, ele é formado em jornalismo pela nossa UFAM, tá? Escritor, radialista, já foi vereador. Atualmente, o senador Plínio Valério é o ouvidor-geral do Senado, um cargo de destaque, mas eu reputo que talvez o gol mais significativo do senador, que vai entrar para os registros da história, é a PEC que criou o nosso Banco Central do Brasil, a autonomia do Banco Central. Isso o país vai dever essa sacada durante todo o resto que vem pela frente aí na nossa vida enquanto brasileiro. Hoje nós teremos aqui a oportunidade de tratar o marco temporal, a CPI das ONGs e interiorização do desenvolvimento do Amazonas. Esses são temas que reputo de importância e acho que o senador nos brindará com bastante informações, conhecimentos e propostas de solução. Senador, seja bem-vindo. Obrigado, Lavô, obrigado pelas palavras, pelos elogios. A gente tomara que eu esteja fazendo por merecer. Esse é o programa, eu estava louco para vir aqui para a gente exatamente conversar sobre esses temas que dizem respeito à Amazônia. Para mim é uma oportunidade de conversar com um especialista e poder expor o trabalho da gente em relação à Amazônia, não só a Amazônia como ao Brasil. Você falou aí da Lei de Autonomia do Banco Central. Então é uma coisa que a gente, quer queira, quer não, acaba entrando para a história porque salvou o país dessa maluquice do governo atual. E outras leis, outros projetos, vamos discutir aqui. Eu estou à disposição e te agradeço pela oportunidade. Opa, nós aqui agradecemos essa gentileza de nos dedicar parte do seu tempo para as coisas que dizem respeito ao nosso querido Estado. Eu começaria uma rodada de perguntas, um bate-papo bem informal, colocando uma questão de fundo para o senador. Vamos partir de uma premissa, considerando de que o conceito de política é ciência moral normativa do governo da sociedade civil. Bem, vamos prestar atenção no conceito. Ciência moral normativa do governo da sociedade civil, também podendo ser conceituada como conhecimento das relações de regularidades, concordância dos fatos que inspiram as lutas em torno do poder de Estado e entre Estados. Diante disso, eu pergunto, o Brasil e o Amazonas fazem política? Na acepção do termo, se a gente pegar aí, se fosse uma resposta só de duas alternativas, sim e não, eu ficaria enrolado. Né? Eu ficaria enrolado porque teria que optar pelo não. Mas como você não me perguntou sim, não, me deixou brecha, a gente tem alguma possibilidade, alguma esperança. Nós temos no Senado alguns senadores preocupados realmente em cumprir em fazer política. A maioria não faz, como é no Estado. Então, é que a política tornou-se, e é um poder, tanto é que é um poder legislativo. Então, muita gente quer chegar ao poder para exercitar esse poder de várias formas. Eu, por exemplo, na parte que me toca, Lavô, eu quis ser senador da República, eu quis ser político para chegar, quis o poder para chegar, para poder fazer o bem.
para mim, poder só se justifica se for para fazer o bem. Mal a gente faz em qualquer lugar. Já o bem é muito difícil. Então, eu estou na política tentando fazer o bem. Mas se a resposta fosse não, a gente precisa melhorar muito o nível, não só dos nossos políticos no Estado, como no próprio Brasil. Nós temos senadores que se comportam como vereadores de câmaras municipais. Então, é mentalidade. Mas o bom nisso, Lavô, é que isso depende da população. Ao contrário dos ministros do judiciário, você eleitor, você eleitora, você pode mudar isso. No dia que você quiser, você pode mudar isso. Esse é o lado bom da política. Aí sim, se você observar, acompanhar em quem você vota, a qualidade vai ser cumprida e essa tradução, né, aí será certamente exercitada. Depende muito do eleitor, da escolha do eleitor. Essa é uma que em informática a gente diria que é isso, é que a gente entra em loop. Né? Ou seja, sim. A gente entra em loop por quê? Porque o eleitor, para ter essa consciência, precisa ter uma boa dose de educação. Né? E educação não é um ponto forte hoje no Brasil e no Amazonas em especial. De sorte que a gente fica com a fragilidade humana, né, de uma educação deficiente para avaliar uma ineficiente, por vezes, não sempre, né, desempenho de nossos parlamentares em vários níveis. Então, ele fica sem métrica, sem como... Aí vai por impulso, vai por... O alto índice de pobreza, o alto índice de desemprego te leva... A gente até entende isso, porque você não pode raciocinar normalmente quando a barriga está roncando. Não. Então, quando a barriga ronca, né, boi come lama. Então, a gente tem que também ver esse lado. E a educação, você tem razão, é na educação que as revoluções acontecem. E a gente tem que ter essa esperança, pregar isso e seguir em frente. Isso é pano de fundo, isso, para o desenvolvimento do Estado. Senador, para entendimento dos nossos ouvintes e telespectadores, eu gostaria que o senhor explicasse um tema que está bem ali na boca do leão, né? O que é o marco temporal? Traduzindo, o marco temporal diz que você pode demarcar a terra indígena, aquelas terras que foram ocupadas, que foram tentadas ser demarcadas até a Constituinte, até a nova Constituição de 1988. Até ali tudo bem. Tudo o que quiser vai ser reserva, se faz. A partir daí não pode. Então, estão querendo derrubar o marco temporal para que todas essas coisas de lá para cá, essas terras indígenas possam ser demarcadas. Você tem uma ideia, o Brasil, só na Amazônia hoje, se o marco temporal cair, você tem mais 400 e tantas pedidos de reservas indígenas. Imagina, né? Hoje, a população indígena brasileira é de quase 1 milhão, arredonda, de 1 milhão de indígenas, sendo que 300 e pouco mil já moram na cidade. A gente tem hoje, se for traduzir por hectares, dá 220 e poucos hectares por índio. O outro país que mais tem é a Austrália, que não dá 100 e pouco. Então, vai ser absurdamente, vamos imobilizar muitos estados, o Amazonas vai ficar imobilizado, o Roraima imobilizado. Então, o marco temporal é isso, a questão vale o que está até 88, com a queda vai valer tudo daqui para frente. Então, vai ser um Deus nos acuda muito terrível. O marco temporal é extremamente importante para nós, porque o índio, pelo menos aqueles índios que me procuram, eles não querem saber de terra, só terra. Eles acham que tem terra suficiente e mais, que a terra não é deles. Tem índio que diz, senador, se a terra fosse nossa, eu podia cavar, eu podia explorar, eu tinha documento para pegar financiamento, eu podia ter cooperativa. Então, que a terra é nossa é balela. Aí que entram as ONGs. Elas isolam, elas fazem com que o governo brasileiro demarque essas áreas para isolar os indígenas e abandonar os índios. Nós vamos ter a oportunidade de mostrar isso aqui para você. Ótimo. Ótimo, porque é incrível a quantidade de terras que nós temos no Brasil e a quantidade de ONGs que temos na Amazônia, né? Com 67% da água doce do Brasil na Amazônia, né? Eu não consigo entender essas ONGs no Nordeste que tem 3, 4% de água, por exemplo, né?
Então, Mas tem uma explicação simples, né? Essas ONGs não estão interessadas no ser humano. Elas estão interessadas na conservação da biodiversidade, da floresta. Eles não dizem isso abertamente, mas no regimento, estatuto deles, está claro isso lá. Eles têm dinheiro para fazer inserções onde vão evitar, né, que o CO2 vá mais para a atmosfera, atividade, só balela pura. O homem não existe para essa gente. O caboclo, o ribeirinho, o pescador, o garimpeiro, eles não existem para essa gente. Então, o dinheiro que eles pegam, e são bilhões de reais, são para inserções tipo isolar, demarcar terra. Tem muitos casos, acontece agora está acontecendo em Altazes, por a questão do potássio. Eles estão pegando mestiços, caboclos, transformando em indígenas, dando reni, né? Dando reni, transformando, porque o caboclo foi expulso da sua terra, não tem renda, não tem... Agora, vai ser índio que você vai ter direito, começar pela Bolsa. Então, eles estão transformando os mestiços em indígenas, para quê? Para que aumente o número dentro da etnia, eles espalham onde eles já demarcaram, onde eles já mapearam, e depois requerem naquela área como terra indígena. Tem etnia de 100 índios, eles já transformaram em 500, 400 índios. Então, o que a gente vai descobrindo no dia a dia são coisas terríveis. Por isso que a gente tem essa CPI das ONGs, para mostrar ao Brasil o quanto nós somos utilizados. O dinheiro que entra não é para o ser humano. Tanto é que o Unicef diz que na Amazônia, no universo de 25 milhões de pessoas, 9 milhões de lares não têm condição de comprar uma cesta básica. No Amazonas, quando o Unicef fez essa pesquisa, no nosso estado, morreram 1.262 crianças antes de completar um ano. E o Unicef diz lá claramente que a Amazônia é o pior lugar do mundo para uma criança viver. Essa Amazônia cobiçada, endeusada e usada. Essa Amazônia rica. Falando de ONG, lá na Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira, que tem a maior reserva, aliás, tem o nióbio do planeta, né? Que na Canadá tem um pouquinho, o resto é nosso, que lá é isolado. Lá tem 372 ONGs lá dentro. Eu me lembro dessa questão da Cabeça do Cachorro, porque... Certa feita, eu estava com o diretor de inovação da Federação das Indústrias e nós recebemos aqui o vice-ministro da Ciência e Tecnologia. E, na hora H, fui levá-lo no hotel e tal e convidei-o para jantar. No jantar, conversando, ele olhou assim um mapa, me pegou um mapa e disse assim, sabe esse dente aqui? Que dente? Eu não estou vendo dente nenhum. Não, essa boca aqui parece um cachorro. Disse, os chineses pagam qualquer valor que nós quiséssemos pedir, se o Brasil quisesse, só o que tem de resto. Isso foi mais de 10 anos. Ele já cantava essa pedra. Lá na Cabeça do Cachorro, o nióbio, a reserva mundial, nós temos lá 97%. Da reserva do planeta de nióbio. Mas tem tântalo, tem ouro, tem diamante. Isso tudo é reserva indígena. Eles vão agora, se o marco temporal cair, já pediram o que faltava para cercar de vez a Cabeça do Cachorro. A fronteira com a Colômbia é toda reserva indígena. Com a Venezuela, esses anomames que morrem de nutrido, na Venezuela eles trabalham com ouro e mandam lá para o Maduro, o pessoal, ouro para a Venezuela sai doidado. A Guiana Francesa mexe com ouro. O Macron, que tanto nos policia, né? Mas aqui na Guiana Francesa, que é território francês, exploram tudo e é doidado. Eu vou fugir um pouquinho da nossa temática, porque é alguma coisa angustiante. E como você é um cara inteligente e não estou fazendo nenhum elogio que não seja real, pela sua trajetória política no Estado, eu às vezes me vejo diante de uma situação de entender, meu Deus, né? Nós somos tão pobres de gente, com espírito de país, de nação, com sentimento de nação, que nós não conseguimos fazer os 3 poderes da República entenderem que nós não precisamos de ninguém aqui, a não ser de nossas atitudes, para que a gente possa desenvolver esse Estado que cabe 4 Alemanhas dentro, 3 Franças, né, separadamente, tal, 17 Portugal. Quer dizer, e com esse PIBzinho, né, comparado com a extensão territorial que tem esses países, né? E a gente tendo todo esse potencial, o que a gente
precisa fazer, com uma angústia colocando. Ressalvando aí a incompetência dos gestores e tirando também todo o peso dos ombros deles, apesar da incompetência de gestores de décadas no Amazonas, você tem os cadeados ambientais. Esse pessoal já manipulou a Amazônia, e o Amazonas é uma das vítimas disso. Nós não podemos fazer nada. Não, nada é permitido, quer dizer, é permitida a pesca, mas podia ter, a pesqueira a peixe, podia ter avançado nisso. Algumas coisas, a começar pela lei brasileira, que você tem 100 hectares, tem que preservar 80, só trabalha em 20. Então, começam as dificuldades. Então, baseado nesses cadeados ambientais, nessas amarras ambientais, é que não se faz nada. E é difícil mesmo, é muito difícil mesmo você ir para a mineração. Vamos pegar o exemplo do potássio, de Autazes. A Potássio do Brasil já gastou lá, acho que até chegou a bilhões, não sei se chegou a bilhões. Aí encontraram o caco de um artesanato, que ninguém sabe se estava lá ou se foi plantado. Aí a ONG vai, pede da Justiça Federal, que concede eliminar, mandando parar tudo. Então, essa gabinete em Brasília, sentado na alta corte da Justiça essa realidade que a gente... Sem conhecer um palmo de terra da Amazonas. Não sabe nada. Então, esse judiciário que está aí é porque as ONGs prepararam pessoas para ir para o judiciário, para ir para a FUNAI, para o IBAMA, para o INCA, para o BNDES. Eles têm tudo aparelhado. Nós somos, para eles, colonizados. Nós somos uma colônia. Então, eu tenho a favor dos incompetentes governadores que passaram aí e que estão, eu tenho a favor deles o fato de que realmente essas leis ambientais nos impedem de avançar. Por isso que a gente tem que lutar muito no parlamento e na liberdade de mostrar para o brasileiro o quanto essa gente nos manipula e nos usa para nos impedir de desenvolver. Essa angústia que você sente, eu também sinto. Se eu puder depois te mostrar o quanto essas ONGs são prejudiciais, por exemplo, nós estamos falando de São Gabriel da Cachoeira. É a região mais rica do planeta. Só você ter a reserva de nióbio já diz tudo. Mas aí vamos falar de outras coisas. O povo, as etnias que habitam o Alto Rio Negro sofrem demais. Eu tenho experiência com os baniwas no Médio Içana, no Rio Içana. A gente levou gerador de energia para ele, para poder buscar internet, agora tem um barco. Tem os tiarins na Transamazônica, com motor rabeta, né, para colher castanha. Então, se você puder, eu queria te mostrar o que essas ONGs prejudicam. Lá em São Gabriel da Cachoeira, tem os índios, Paripaco, uma etnia, mas estão várias. Eles estão tentando uma estrada desde 2001, de 16 quilômetros. E o ISA não deixa, o Instituto Socioambiental, a ONG não deixa porque não pode, não é da cultura deles. Aí eles fazem o trajeto de voadeira. Se eu puder mostrar como é que é esse trajeto que eles fazem da aldeia deles para a sede de São Gabriel, nós estamos falando aí de 3 e 6 dias de viagem. Nós estamos falando, está aí, olha, estão postando as imagens. Isso aí são professores tentando chegar no local para dar aula. E depois tem os índios chegando, eles têm as cachoeiras, quando seca, eles são obrigados a subir as pedras, sobem as pedras, empurram nas pedras para chegar do outro lado do rio, evitando a cachoeira. Se tivessem uma estrada de 16 quilômetros, tudo isso seria evitado. Essa realidade o Brasil desconhece. É essa realidade que o Instituto Socioambiental, que as ONGs querem que nós nos mantenhamos assim. O índio vivendo nessas condições, aí, nessa dificuldade toda. Eles não permitem rasgar a floresta 16 quilômetros, como 16 quilômetros na Amazônia significasse alguma coisa. Então, essa dificuldade que eles impõem aos nossos índios, aos nossos caboclos, é com isso que a gente está demandando. Se eles atravessassem essa cachoeira aí e chegassem a São Gabriel, beleza, mas às vezes tem 16 cachoeiras igual essa daí para atravessar. Olha só, isso é desumano. Isso é desumano. Isso aí nós estamos falando de viagem de dias. E é essa a nossa realidade lá, a realidade da maioria das etnias, que não tem transporte para chegar na sede. E o que os índios estão vivendo hoje? Bolsa Família. Então, eles têm que sair para a cidade para ir buscar o Bolsa Família. E chegar lá na cidade não tem onde ficar. Em 2019, apresentei a emenda, estão construindo agora em São Gabriel um centro de acolhimento indígena, para que quando eles chegarem lá, eles tenham onde dormir e onde tomar banho. Essa é a nossa realidade causada pelas ONGs. Isso talvez explique um pouco o que você me perguntou. Aí são os índios, de novo, atravessando, são os paripacos. Esses aí que estão querendo a estrada. São eles aí tentando chegar em São Gabriel. Nós estamos falando de ida, mas depois tem a volta, que é a subida. A gente está falando da descida, para baixo todo santo ajuda. E quando é para cima, vai... Olha só o que eles enfrentam, avô. Olha só o que eles vão enfrentar na voadeira agora aí. Isso eles já passaram lá daquelas cachoeiras. É desumano. Então, isso eu estou exibindo terça-feira na sessão da CB, para que o brasileiro tome conhecimento dessa realidade. Isso talvez explique um pouco do que você me perguntou.
Poxa, isso é patético, né? Eu, às vezes, me coloco... ultimamente, eu tenho tomado um tempo tentando ler a Constituição do Estado e a Constituição brasileira. Sabe por quê? Porque, como uma Amazônia, como alguém que nasceu aqui, estudou fora, teve oportunidade, mas que voltou para cá, eu não consigo conceber o nosso subdesenvolvimento eterno com esse potencial todo. E chega em momentos que eu penso, poxa, o que fazer? Será que não tem uma brecha constitucional que a gente dependa menos de Brasília e um pouco mais daqui? Porque eu me lembro de um acontecimento que eu vou te relatar aqui agora. Dia 23 de fevereiro, o finado senador Gilberto Mestrinho, nosso ex-governador, fazia aniversário. E ele tinha perdido uma eleição. Houve um amigo comum, foi ele morava em São Conrado, no Rio, e me levou lá. Vamos embora. Eu fui lá e disse para o governador, o senhor perdeu a eleição por causa da cerca de Jurubeba. Tem um termo bem nosso. Né? Jurubeba, para quem não sabe, é uma planta espinhosa, cheia de espinhos. Cheia de espinhos. Os caras fazem a proteção para não chegar até o... Aí ele bateu um telefone, isso é histórico, viu? Eu quero deixar claro que isso é histórico. Em fato verídico. Aí bateu um telefone e ele disse, me dá um minutinho que eu vou atender o telefone. Era o senador Antônio Carlos Magalhães. Toninho Ternura, né? De ternura não tinha nada. Não tinha nada. Aí, disse assim, mas antes de eu ir, está aqui uma caneta, pegou uma caneta Bic e um pedaço de papel, disse, compõe aqui, por favor, um secretariado para mim. Eu reclamando da cerca de Jurubeba, né? Acusando. Né? Aí ele disse, só tem duas condições para você colocar aí para mim. Pode botar qualquer nome que você queira, que você acha. O cara tem que ser competente e probo. Já anulou. Aí ele foi, passou meia hora, voltou e só tinha um nome. É difícil. Complicado. É difícil, sim. É porque o poder... Primeiro, tem uma hipocrisia no poder. Isso aí é uma brecha, é um viés que a gente não ia falar nisso. Muito hipócrita no poder, né? Por exemplo, eu sou um senador da República, o salário não é ruim, não estou queixando do salário que não é ruim. Aí você tem verba à disposição para você viajar, e a gente usa e devolve a maioria. Mas a hipocrisia que tem é que você não pode, por exemplo, dar passagem para sua mulher, tem que tirar do seu bolso. Então, já vai começando a diminuir o teu salário. Né? A energia que tu paga, então, o teu salário continua sendo bom, mas não é isso tudo. Então, muita gente não se conforma com esse salário. Eu me conformo, mas tem muita gente que não se conforma. Então, ele foge, não vai para o poder. Ele não quer, ele ganha na empresa dele 40 mil, não vai passar a ganhar 20. E aí, sim, tem aquele de 10 que ganha 20 e vai para se fazer. Então, é muito complicado. Essa triagem que você faz aí é observando tudo isso. Né? É aquela hipocrisia de achar que ganha muito, né? Quando você tem os descontos. Então, é muito complicado o poder, né? O serviço público. Porque a maioria, quando vai para lá, é para se fazer. Tem exceção, lógico. Eu defendo uma tese antiga. Né? Eu não tenho poder, nem tenho a caneta na mão. Mas eu acho que, por exemplo... Na hora de formar um governo, o governante tinha que ter a possibilidade de pagar bem os seus secretários. Foi o que eu quis dizer, pagar um salário digno para não ter que se preocupar com outra coisa. Isso. Agora, meu amigo, se você pisar na bola, eu vou execrar você em praça pública. Isso. Mas aí paga mal. Mas paga mal, aí o jeito... Já diminui a qualidade, porque a pessoa não vai sair da sua vida de ganhar o triplo para ir ganhar menos. A não ser que vocês vão... Eu tive uma vez... Eu chamo de hipocrisia isso. Uma vez chegaram comigo para receber um convite. Eu tive uma pessoa próxima que era ligada ao governo, ela já faleceu, inclusive, e, pô, você não aceita isso? Eu falei, quanto que eu sujeito nesse cargo? Né? Porque eu tenho família e tal. Claro. Né? Então, só para completar... É um negocinho assim... bem pequenininho, que você não vai fazer essa loucura. Eu faltei eu gazetei a aula de dar a volta no povo. Não
Então, deixa eu só complementar o que eu disse lá na frente, para não parecer que deixei vazio. Vamos lá. Aí tu diz, quanto ganha um senador? Aí eu falo para um amigo meu, bem, a gente ganha R$29 mil. Descontando, agora está 30 e pouco, descontando vai para 25. Ah, mas só isso, só isso. Não, mas você tem a verba de gabinete, você tem as emendas. Olha só, verba de gabinete e emenda não é salário. Então, eles já botam na mente que a gente tem aquilo como complemento. E muito tem aquilo como complemento. Por exemplo, eu já consegui emendas parlamentares pagas, que dinheiro já circulou no interior e em Manaus, equivalente a R$170 milhões. Então, tem políticos, né? É prática lá, comigo não tem, né, que eu sou o melhor do mundo. Aqui não precisa disso, que tem retorno, aquele retorno que o eleitor fala, não, mas tu tem as emendas, 10%, 20%. Tu imagina só, o que é você hoje, eu estaria rico, hoje, com R$17 milhões, mas teria um mandato de merda na mão de tantos prefeitos, na mão de... Isso é bobagem. Então, quem fizer isso, e tem gente que faz, o problema é dele. Eu não faço. O mandato ele é livre, ele tem que ser exercido em função da população que te elegeu. Mas é essa hipocrisia que te empurra para isso. Ah, não é só isso, não. Tu tem verba de gabinete e as emendas. Então, ele já está incorporado. Já incorporou na mente coletiva de que aquilo é normal. De que o político pegar 10% de emenda é normal, de que botar o parente, ficar com rachadinha é normal. Incorporou. E você acaba empurrando e entendendo as pessoas que fazem o mal. Aí nós voltamos lá para a tua primeira pergunta. Aí entra em loop. Para a tua primeira pergunta. É brincadeira isso. Mas um dia a gente vai cruzar o Cabo da Boa Esperança. Eu sonho. Na educação, né? É por aí. Com nossos netos educados. Na hora que a gente conseguir fazer da educação uma bandeira efetiva de Estado, meu sonho com de isso. Governo, aí o resto é graça, como diz na gíria. Senador, o que nós podemos obter de ações efetivas ao final e ao cabo, em termos de propostas de solução, no relatório de encerramento da CPI das ONGs? Nós temos alguns objetivos. O primeiro deles foi conseguido, que era expor para o brasileiro e para a brasileira a realidade. Essa realidade que nós estamos no vídeo aí, que eles desconhecem. Nós levamos na primeira etapa, nós levamos na primeira etapa vários índios de etnias, 3 diferentes, na segunda sessão mais 3 diferentes, sendo que o deles é um agricultor. Levamos índio do agronegócio. Aquela do Amapá deu um show. Pois é, a do Amapá ela vai estar terça-feira, como depoente mesmo. Então, a gente mostrou a realidade. O Brasil chocou. Eu dei entrevistas, podcast, esse que você chama, essas coisas todas lá. Eu falei ao vivo para mais ou menos 7 milhões de pessoas. Teve lá portal que tinha 1 milhão de pessoas, 1.200.000, 850 mil na hora lá, acompanhando. Então, a gente conseguiu. O Brasil se assustou, todo mundo se assustou, foi um negócio de doido. Depois levamos o Aldo Rebelo para, de forma acadêmica, excelente. Ele fechou aquele ciclo, tá? Que os índios disseram a mesma coisa que o Aldo. Só que o Aldo, com toda a autoridade de quem foi ministro e tal. E agora nós vamos partir para os antropólogos. A gente tem a deputada Silvia Waipi, terça-feira. Vou mostrar esses vídeos para que nós possamos discutir, né, entre nós, senadores. E no dia 8 já vamos ter o Carrasco, aquele autor do livro Máfia Verde. Ele vai expor toda a metodologia de como a ONG nasce, cresce e vive à custa do dinheiro, né, com o nome da Amazônia. Para então a gente começar com as próprias ONGs. A Fundação Amazônia Sustentável aqui, que me disseram que nem não é Amazonas mais, a Fundação Amazônia Sustentável, me disseram. Você vê lá como já cresceu, né? Recebe muito dinheiro. Então, a gente quer saber o que eles estão fazendo com esse dinheiro. E, no final, sim, nós vamos apresentar projetos de leis complementares, ou projetos de leis, ou então complementares, para que tornem transparente essa questão do dinheiro que entra no país, notadamente o Fundo Amazônia. Quanto a Noruega mandou, por que mandou, para quem mandou e para quem foi e o que foi feito com esse dinheiro. Então, a gente quer aperfeiçoar na lei, no legislativo, essa nossa contribuição vai ser escancarar para o Brasil a caixa preta. O Brasil tomou conhecimento, ninguém está mais enganado, sabe que está sendo enganado, mas não está sendo inocente. E, segundo, apresentar esses projetos de lei complementares. Esse é o objetivo. Então, o que você pode esperar serão projetos de leis que vão tornar transparente essa coisa de entrar e saída de dinheiro, que não pode ser como é hoje em dia.
Exatamente, porque que fique bem claro aos nossos telespectadores e nossos ouvintes que ninguém está demonizando ONG. Demonizando ONG. Não, jamais. Eu conheço muita gente. Eu diria o seguinte, só para você ter uma ideia. Eu fiz alguns trabalhos com pessoas, como profissional, para aquela região lá do Benjamin Constant, por ali, aquela área. Eu diria que durante um período, eu não quero registrar aqui, porque eu não mexo por governo ou governante. Durante um período, eu fiz alguns trabalhos lá, em mais de 20 comunidades. Eu diria que os capuchinhos da São Sebastião são mais presentes lá do que o Estado. Já foram, não sei se hoje ainda são. Eles têm um trabalho. Tem um trabalho. No Solimões. Inclusive, barco solar eu fiz. É muito forte. Muito forte. O Dom Simar era... Que morreu recente. Eu conversei com ele sobre isso. Ele tinha solicitado emendas para a gente ajudar e eu ia participar. Né? Dom Simar era um líder nessa ali. Conversei bastante com ele. Então, por exemplo, ninguém tem nada... Eu, pelo menos, também não tenho. Eu já disse mais de 100 vezes, vou continuar dizendo. ONG boa que vem para colaborar. E tem muitas. Essa CPI não é para demonizar ONGs, não é contra o governo. Essa CPI não é questão Lula versus Bolsonaro, direita versus esquerda. Não. Isso é Brasil-nação contra Brasil que quer ser colônia, que quer continuar sendo colônia. Né? Exato, então, porque... Mas não tem nada de direita, esquerda, Bolsonaro, Lula e nem demonizar ONGs. Agora, tem mais ONGs, a gente precisa dar exemplo, né, que recebem dinheiro e gastam esse dinheiro entre si, vivendo nababescamente às custas da miséria e da pobreza do povo da Amazônia. Isso é que é aterrorizante. Que não, viver nessa o êxodo que está acontecendo, por exemplo, no último IBGE, que apareceu agora, o censo, né? Eu não sei como é que vão se comportar os prefeitos e tal. Mas teve cidade que vai ter que diminuir o número de vereadores. Né? Diminuiu muito. Aí vai o FPM. Vai ser um Deus nos acuda agora. Eu não sei como é que vai ser. Mas o fato real é que isso tem uma sinalização que os números não mentem. Né? O êxodo rural do interior para o único local que tem uma geração de riqueza no Estado, que é a capital. E isso a gente tem que conter dando oportunidade de desenvolvimento. Dando estímulo para que o homem do interior fique lá. Né? Tem que estimulá-lo. Esse é o guardião. Esse que é o guardião da floresta. Esse exemplo que as ONGs querem dar para nós, se a Amazônia está preservada, não foi graças a eles, não, foi graças ao homem da floresta. Da nossa população. E é o mosquito da malária, né? É o mosquito. Que impede as invasões. Engraçado, Lídio, engraçado, patético, né? Que se você pegar as nossas etnias que vivem em Goiás, Mato Grosso, tá? Eles querem o desenvolvimento. Tem cara com plantações maravilhosas, andando de Hilux, querem internet de 5.0 se tiver. Ele não quer que... Me lembra do Joãozinho 30, da Beija-Flor de Nilópolis. Quem gosta de pobreza é rico, porque pobre gosta mesmo de riqueza. O índio não quer subdesenvolvimento. Esses nossos aqui, todos eles, esses que vocês veem aí, querem a estrada para não ter que sofrer assim. Eles querem internet, eles querem saúde, querem educação. Quando a gente faz emenda parlamentar que vai um barco, é uma festa. Quando vai uma canoa de alumínio com rabeta, lá os tearins, por exemplo, eles colhiam castanha, então vários castanhais. Então, cada família colhe num castanhal. Um dia a 6 dias de viagem. E quando a gente doou, através de emenda parlamentar, que é o dinheiro da população, que é o dinheiro do brasileiro, voltando para eles ficaram muito alegres. Eles ficaram tão alegres que eles me chamaram de senador que cumpre a palavra, e está na carta, e que estava ajudando a realizar o sonho deles. Poxa, olha o sonho. Pequeno. 19 canoas de alumínio com rabeta e 2 picapes. Olha o sonho. Mas sabe por quê? Porque aquele que gastava 4 dias para ir e voltar, ele agora gasta um dia. Então, num rabeta simples, uma coisa barata e simples. Então, eles querem saúde, educação, transporte, lazer. Eles querem tudo isso. Eles querem relógio,
Eles querem celular. Aquele índio que quer viver isolado, e deve ter alguns que querem, que vivam isolado, não é problema. Agora, obrigá-los a viver assim. Por isso que eles se queixam muito no Alto Rio Negro do Instituto Socioambiental, que impede, por exemplo, essa estrada aí que a gente falou. É uma situação complexa, efetivamente muito complexa. Senador, tem uma colocação que fique o registro aqui para o nosso público, né? Sendo um homem de Erunepé, né? Uma cidade situada a 1.159 quilômetros de Manaus. Em linha reta. Em linha reta. O Juruá não, linha reta. Isso me lembra uma vez que eu fui a Maués, aí o barco vinha assim, a gente, olha, Maués está mesmo ali. Aí o rio faz assim. Até chegar lá. Até chegar lá. Né? Em linha reta, quer dizer, isso aí você cruza uma boa parte da Europa, né? A 200 por hora, numa autobahn daquela Alemanha. Qual é a contribuição efetiva que o senhor propõe para interiorizar o desenvolvimento daquilo que gera 97% do PIB do estado do Amazonas, que é o polo industrial de Manaus? Eu me nego a chamar de Zona Franca de Manaus. Eu gosto de chamar de polo industrial de Manaus. Porque... Você como professor, como profissional da área, você vê o pecado que a gente cometeu lá atrás. Eu, como jornalista, como repórter, fiz várias matérias sobre isso. Era preciso, lá na instalação, interiorizar. E não foi interiorizado. Estava previsto lá, né? Estava previsto, era interiorizar. Você levar as benesses da Zona Franca em Manaus também para o interior do estado. Isso não foi feito. Você tem que criar estímulos. Hoje, nós temos um grande problema hoje, né? O narcotráfico está ocupando o espaço do poder público. O poder público não te dá oportunidade de ter renda, e o narcotráfico te dá. Você tem casos de depoimento de famílias que o filho está sendo avião do narcotráfico, o pai e a mãe sabem, mas é o único meio de vida que eles têm. Então, você tem que criar estímulos, ou seja, direcionar, levar aquilo tudo de bom que nós temos aqui, as indústrias, os projetos, também para o interior do estado. Eles querem o que é bom. Também, claro. Todo mundo quer o que é bom. E ninguém quer sair da sua terra de graça. Eu vou me embora porque eu tenho vontade. Não, você vem por necessidade. Então, você não tem, imagina o jovem, a juventude, né? Não tem nenhuma expectativa. Eu em 66, vim para Manaus fazer o exame de admissão na escola técnica. Meu pai me mandou. Eu tive condições de vir, mas lá só tinha um primário, imagina, né? Então, quando você conclui, você não tem expectativa nenhuma. Tem que dar expectativa para sair. Então, eu acho que é você. A solução seriam políticas públicas saudáveis que a gente quer aqui na capital, ter também no interior, para estimular. O homem só fica no interior se ele tiver condições de ter sua renda, seus filhos poderem ser educados, tiverem uma certa segurança e tiver lazer, tudo que a gente quer. Então, enquanto não tiver políticas públicas voltadas para o homem do interior, nós vamos ter esse problema. A solução seria, políticas, eu não tenho solução para nada, eu tenho opinião. Claro, a solução seria políticas públicas saudáveis também no interior do estado. Acima de tudo, visando com que o homem do interior pudesse ter sua renda. E a renda não tem que vir necessariamente da CEMED, do governo, da Secretaria, tem que vir da sua atividade, que pode ser de agricultura, pode ser de pesca, a mineração. A mineração familiar tem que ser permitida. Tem que ser, e a gente não permite, proíbe tudo. Então, eu acho que é a questão mesmo de você se voltar para o interior. Agora, está sendo difícil na capital, imagina no interior. Enquanto isso, a capital explode. Nós temos índios aí, quase 40 mil, ou mais de 40 mil índios vivendo aqui em Manaus, em condições subhumanas, que vieram lá daquelas reservas, que as ONGs fizeram demarcar e que abandonaram. Difícil, realmente é angustiante essa situação. Porque envolve o ser humano, envolve gestão, envolve essa manipulação. A gente, quando fala que eu estou expondo sobre CPI por aí, parece uma coisa absurda. A pessoa pode olhar para mim e dizer, esse cara está viajando na maionese, teoria da conspiração. Não é nada disso. Eles já aparelharam tudo, eles dominam a Amazônia, Lavô. Eles dominam, só tem projeto onde eles permitem e querem. Onde eles não querem, eles isolam e fim de papo. Né? A academia, lá vai eu de novo trocar na academia. Eu sou de lá, né? Não, você é da academia, somos de lá. Tem que ter. Mas, assim, a academia, ela é o reduto de alavancagem do desenvolvimento.
Para isso é para a gente ter um pouco mais de comprometimento com essa situação. Quer dizer, eu imagino sempre uma academia que traga retorno para a sociedade, né? Se você pega, por exemplo, na Universidade de Manchester, na Inglaterra, os cursos de engenharia de manutenção originaram lá em Manchester, na Inglaterra, ao redor de uma academia. Tinha um problema de fábrica, então manutenção foi criado lá. Se você correr para São Paulo, não vamos longe, para São Paulo, a Unicamp faz um papel e olha que o Brasil está longe das melhores universidades do ranking das melhores universidades do mundo, né? Por onde você andar? Você vai para Portugal, ninguém vai muito longe. Tem lá Coimbra, tem Porto e tal, né? E em torno da academia se forma uma economia, naturalmente, né? Mas quando a academia está voltada para essa questão do retorno social. Eu aqui cobro muita postura da nossa academia, em todas elas. Nós temos 3 oficiais, nós temos 2 federais e uma estadual. A estadual tem 43 ou 46 campings, né? Senador, tem cidade de 40 a 50 mil habitantes, que nós temos 3 campos de universidade. Uma vez eu fazia numa palestra, disse que até o Boto Tucuxi vai virar doutor numa onda dessa. Quando você não tem uma educação primária, elementar, de qualidade. Então, você não vai transformar isso. Você não vai conseguir. O primeiro degrau está fraco, como é que você vai chegar na chegar a licença em qualidade. Tem 5 campos aí que a gente está ajudando com emenda parlamentar, para ajudar em equipamento. Quando falo em academia, eu vejo 2 problemas aí. Um é que o poder executivo não valoriza o conhecimento, não valoriza a pesquisa. 2 é que a academia tem empobrecido um pouco também em função exatamente disso. Então, você produz, vamos lá, hoje eu não sei como está o INPA, mas o INPA já produziu pesquisas belíssimas, mais que o pesquisador estrangeiro levou o conhecimento e foi embora. O conhecimento que ficou aí, o executivo não valorizou. Então, se você tem um executivo que não valoriza o conhecimento, que não busca academia, que não busca pesquisa, não pode chegar a lugar nenhum. Eu acho que falta essa aproximação, Lavô, entre poder público e conhecimento, que é a academia. Está faltando essa liga, que muitas vezes ela não se dá por pura vaidade. Mas aí é que eu digo, Plínio, eu cobro que essa atitude tem que vir da academia. Ao entrar um cidadão, qualquer que seja a cor partidária dele, num governo, na minha concepção, posso estar equivocado, óbvio, né? A academia tinha que gerar uma proposta para ser discutida, pelo menos. Se lá está o conhecimento, está aqui, olha, nós enxergamos o Amazonas assim. Mas, ao invés disso, eles torcem o nariz para político. Tapa o nariz. Pois é, mas isso aqui é errado. Então, quando eu falo em vaidade, orgulho é nisso. Você encontra setores que, político, tapa o nariz, né? Político não presta. Mas é na política que você vai realizar as coisas. Então, enquanto não houver essa humildade, para se aproximar, esse conhecimento de que tanto a academia pode, quanto o governo, o executivo pode, aí você não terá nada. Enquanto torcer... Plínio, de onde você veio? Você veio da Universidade Federal do Amazonas. Eu comecei minha vida lá. Isso. Então, você não pode, o acadêmico não pode, a academia não pode torcer o nariz para o político e o político vice-versa. Então, você tem que reconhecer o que eu não tenho como político, vocês têm de conhecimento. E o que vocês querem, eu tenho, que é o poder de realizar, de efetivar, de transformar aquilo em leis e executar. Eu acho que nós precisamos, sim. Isso eu sempre tenho dito, desde que eu estou entrando em política, falta essa aproximação entre academia e poder público. Falta essa liga. Até hoje não deu liga por pura vaidade. Lamentavelmente. E alguém tem que baixar essa bola para poder... Alguém tem que reconhecer. Como a gente fala, porque o homem é muito vaidoso, né, Lavô? Eu fico imaginando as pessoas lá em Brasília, elas se encantam com o tratamento que eu dou, que a minha mulher, que a gente tem. Né? Desde do faxineiro ao assessor de outros, são encantados com o nosso modo de ser, da humildade. É porque a gente não permitiu que o poder é sedutor, né?
O poder sedutor. Inebria, o poder inebria, o poder embriaga. Então, se você não for preparado, você se embriaga. O que me preparou, graças a Deus, além da educação familiar que eu tive, foram as derrotas que eu sofri, as humilhações que tentaram me impor, as ironias que tentaram fazer comigo. Então, as derrotas que eu sofri me prepararam. E, ao invés de chegar revoltado, querer dar o troco, eu cheguei preparado para ignorar tudo isso e só aproveitar o bom do poder, né? Mas é difícil você evitar. Então, você tem certas regras. Quais são as regras que eu tenho? Uma, convite que vier de viagem, de disso, daquilo, nem me passa, porque eu não vou. Nem dê conhecimento que eu não vou. Jantares em embaixadas, viagens, nem me passe que eu não vou. Encontros, nem me passe que eu não vou. Eu vim aqui para fazer meu trabalho em nome do Amazonas. Eu não vim aqui para fazer amizades, eu não vim aqui para ser o bonzinho, eu vim aqui para fazer meu trabalho. E, para isso, eu não posso me envaidecer. Graças a Deus, eu continuo sendo o que sempre fui, né? Graças a Deus, e esse mandato não é meu, é do Amazonas, é do povo do Amazonas, que vai me conceder outro não se eu fizer por merecer. O que eu digo é que eu, como caboclo do Juruá, como menino do Juruá, tenho mais do que mereço. Deus me deu mais do que eu mereço. Então, eu tenho que fazer bom uso disso. A humildade é uma virtude no ser humano que poucos têm. E é bom quando é uma coisa natural, né? Não, tem que ser natural. Quando é natural, é natural. Os olhos, a expressão da... Eu vou nos lugares, vou dar um exemplo assim. Eu vou nos lugares, vamos lá, Tribunal de Justiça. Eu não aviso, vou lá, aí passo na portaria, dou minha identidade. É um protocolo doido. Quando eu ligo para dizer que vou lá, aí já me esperam na portaria, já me levam por outros caminhos, já preparam tudo. Quando a gente vai na Marinha, a Marinha prepara a banda, toca para a gente. Mas eu prefiro chegar normal, como ser humano. Eu nunca chego, eu sou senador. É bem melhor. Mas é meio... Porque isso não é eterno. Eu não sou senador. Eu estou senador. Eu sou jornalista. Quando eu morrer, vai dizer assim, morre o jornalista, não vai dizer morre o senador, morre. Eu sou o jornalista, ou ex-senador, né? Mas não vai dizer ex-jornalista na vida. Então, graças a Deus, a derrota me prepararam, minha família humilde. Eu não digo isso como virtude, para aparecer, não, é normal. Eu faço minhas coisas sozinho, eu atravesso a balsa quando das águas para ir pescar. Agora tem essa vantagem também. Eu sou bem recebido onde vou. Tem político que não pode andar na rua, né? Não. Está cheio. Eu espero que vocês estejam gostando e aproveitando que nós estamos falando aqui sobre essa questão quase indecifrável, né? Com tanta riqueza, né? Nós estamos tendo que questionar nossa sobrevivência eternamente. Eu gostaria de colocar em pauta, senador, a questão que está junto com a CPI das ONGs tomando um espaço significativo, né? Sobre o que o Senado vai fazer com a reforma tributária, né? A reforma tributária. Eu elenquei aqui algumas sugestões para submeter a sua análise, né? Sugestões, olha que você veio aqui gentilmente. Não, né? mas sugestões são coisa boa, né? Gentilmente. Porque um outro erro é pensar que o político sabe tudo, né? Isso é um grande erro. O político sabe alguma coisa da vida, mas não sabe tudo. Nos brindar com seu tempo, e a gente aqui se propõe a oferecer sugestões. Por exemplo, pontos que estão bem nebulosos nessa reforma tributária. Um deles é a correção anual da tabela do imposto de renda, com base no IPCA. Isso não acontece, não está previsto lá. Isso é importante, porque inflação não é renda, e na reforma isso está ponto de interrogação, né? A outra questão é tornar obrigatória a correção anual de aposentadorias pelo IPCA. O cara vai ficando mais velho, aumenta o desconto e vai ficar com menos força e mais pobre. E o remédio aumentando, né? Isso. Então, vamos ser bem práticos, né? Então, esse é um outro ponto, né?
Uma coisa que é importante que a gente vê nos países da Europa: preços fixados e você sabe direitinho quanto é de tributo federal na nota fiscal. Federal, estadual e municipal. Isso daria para o povo começar a analisar. Não tem aquele impostômetro que o pessoal da Fiesp coloca lá? Isso seria uma forma de você ter a consciência de que, olha, eu vou estar indo para o erário público estadual ou municipal, aquilo que eu comprei, minha contribuição está aqui, estou pagando isso. Né? Isso seria uma coisa que poderia ser pensada, já que isso está no Senado. Né? Uma outra questão também, e essa é de fundo, né? É a Zona Franca de Manaus. Deixa só falar daquela primeira etapa para a gente... Claro, fique à vontade. Primeiro, eu aceito, acato as sugestões para a gente levar, porque é lá no parlamento que a gente vai poder fazer em forma de emenda. A gente vai conseguir fazer essas emendas. Quanto a esse negócio do imposto, eles estão propondo isso. O IVA vai dizer o que você está... O consumidor, com esse novo imposto, ele vai saber o que ele está pagando. O problema é que ele vai pagar muito mais. Esse aqui é o problema. Que o IVA, que o imposto único transforme, você sabe, eu estou pagando isso, beleza. Só que se essa reforma passar, nós vamos ter o serviço que todo mundo precisa de 4%, 8% para 25%. Então, quando você mexe na alíquota do serviço e dos bens, você mexe com todo brasileiro. Então, aí você vai saber, eu vou saber, eu estou pagando tanto, só que muito mais. Então, por que essa reforma, a tendência da gente é votar contra? Porque ela penaliza serviços e bens. Então, ela nos penaliza a todos. Mesmo aqueles que estão lá no patamar, na elite do salário e tudo, precisa de serviço. Né? E por isso que essa reforma não é boa. Agora, essas suas sugestões, essa sua percepção dos dois primeiros é interessante, que a gente possa transformar em emendas à relatoria. Aí a Zona Franca, vamos lá. A Zona Franca é a seguinte, em alguns debates eu tenho me posicionado já ao longo do tempo de que, equivocadamente, as pessoas imaginam que é preciso de um decreto presidencial ou de um ministro de Fazenda, da Fazenda, da Economia, para nos afetar no polo industrial. Né? Um dos grandes incentivos que nos mantém em pé é o IPI. Né? Que vai acabar, né? Que vai acabar. Mas iria acabar, isso aqui é a questão de fundo, ele iria acabar de qualquer maneira, dependendo da competitividade que o país queira estar no cenário mundial. Por exemplo, se o Brasil quer entrar na OCDE, né, na Organização das Nações, no mundo das nações desenvolvidas, uma delas é você equalizar alíquotas. Você forçosamente, em algum momento, você vai ter que jogar essas alíquotas. Eu aceito que a sua alíquota... que você tem que baixar a sua alíquota, eu baixo a minha, fica tudo igual, vamos competir em condições iguais. Esse é o princípio de uma organização como a OCDE. Então, não é muito necessário você, para estrangular o polo industrial de Manaus, você precisar de caneta de presidente nem de ministro de Estado. Né? E sim se preparar num momento de negociar uma renda que nos permita, né, em algum momento, que a gente... Não é que a gente mate o polo industrial de Manaus, isso jamais, nós não temos como fazer isso, mas que a gente crie a oportunidade. Qualquer mecanismo, uma nova economia, levará de 20 a 30 anos para a gente conseguir novamente. Então, nós teríamos que ter caixa, senador, para financiar, né, a criação desse novo modelo para que novas gerações lá na frente pudessem ter. Então, eu fico preocupado com essa questão da Zona Franca, porque quando eu vejo a defesa de que ela é constitucional. E daí? E daí? Se às vezes até o político mesmo, não estou dizendo que é o seu caso, mas tem político que defende.
porque eu vou segurar o IPI lá em cima. Está na Constituição. Está na Constituição. Que é uma tremenda bobagem. Bobagem. Né? É o que ele, todas as vezes que apresentaram, que eu cheguei lá em 2019, que os autores da reforma, não, mas senador, a Zona Franca está garantida. Eu digo, olha, isso aí é o ABC, pô. A Constituição está garantida, mas o problema não é estar garantido na Constituição. E essa reforma traz um perigo tremendo. A sua preocupação é pertinente, como conhecedor, como amazônico, como cidadão. Ela é pertinente, por quê? A bancada apresentou blindando a Zona Franca, apresentou, o Haddad acatou, está lá no texto. Mas são garantias constitucionais, porque as nossas vantagens, o nosso diferencial, como vai se dar essa diferença, essas vantagens, vai para a lei complementar. E na lei complementar pode editar e pode não editar, e pode editar de forma errada. Então, não adianta a gente estar garantindo a Constituição, a gente tem a vantagem aqui, mas dá a mesma vantagem para São Paulo, a mesma vantagem para Pernambuco. O problema nosso, e o amazonense tem que entender isso, é que nós vivemos num regime de exceção e querendo continuar a vida eterna. A Zona Franca veio para 50 anos, e a gente conseguiu mais 50, e a gente já quer, ainda tem 40 e poucos anos, já está falando demais, e a gente não fez por merecer. Nós não fizemos, a gente vive de subsídios. Os nossos gestores não foram além do recolhimento de imposto. Você não tem um polo de pesca, você não tem um polo petroquímico, você não tem nada, você vive de Zona Franca. E nós vamos ver no fio da navalha. Acaba o IPI, acaba o ICMS, acaba o ISS, vai tudo para um bolo só, para um fundo, para um poço só, que é do governo federal. E o governo federal é que vai mandar o dinheiro para os estados. Essa reforma está tirando a autonomia dos estados. Vamos continuar com o pires na mão, pedindo. Nós não podemos permitir que essa reforma passe. Embora a Zona Franca esteja garantida na reforma, a minha assessoria me diz que, do jeito que está hoje, a Zona Franca está melhor. E eu vou ter um problema lá na frente, porque eu devo votar contra a reforma. E vão dizer que eu votei contra a Zona Franca. Não, pelo contrário. Eu votei a favor da Zona Franca, estar melhor. Agora, como é que eu vou, em sã consciência, não sendo idiota, que eu não sou idiota, achar que a lei complementar vai ser como a gente quer? Não vai ser como a gente quer, porque nós não temos poder de fogo. No Senado, sim. Mas a reforma vai voltar para a Câmara, vai ser mexida, vai voltar. No Senado a gente tem força, no Senado não passa nada que prejudique o Amazonas. Portanto, essa reforma é muito difícil de passar para nós, amazonenses. Nós temos um gargalo, senador, que as pessoas, às vezes, talvez por ignorar, vou chamar assim, né? Ignorar na acepção da palavra. Como é que as coisas funcionam, esse mecanismo? Quando você... Tudo para ser fabricado aqui precisa ter um PPB, um processo produtivo básico. Né? Onde se decide esse PPB? Não é aqui. Não é aqui, longe daqui. Né? Então, basta segurar esse PPB, como fizeram muito tempo atrás, quando assumi estava ruim. Segurou, acaba. A gente tem que... Eu não sei, você é especialista nisso, né? O Geraldo, vocês, meus amigos Geraldo. Eu não sou. Mas de fora eu entendo que a gente tem que ampliar o nosso mercado, exportar mais, com qualidade. Porque no dia que a gente tiver a vantagem foi equiparada a São Paulo, Rio de Janeiro com a gente já atingiu o mercado externo. Nós temos aqui países perto da gente. A gente tem que ampliar esse mercado. A gente tem que parar de viver de subsídios, parar de viver de benesses, o tempo todo dependendo do governo federal, e agora mais do que nunca. Então, enquanto a gente não ampliar para solidificar esse polo, que você prefere chamar de polo, eu também, que a gente tem um tremendo polo aí, e como seria isso? Eu acho que na exportação, a gente deve exportar pouco, eu não sei qual é o percentual, a gente deve exportar pouco, pode ser mais, eu não sei, algo tem que ser feito, e esse algo tem que ser feito na gestão, na política, com a participação de quem tem conhecimento. Vamos voltar lá para a academia com o poder público. A academia não sabe o tamanho do seu protagonismo. Ou talvez ache que o protagonismo pode ser maior do que deve ser. Pode ser maior do que deve ser. As duas coisas são eu acho ruins. O acadêmico, com raras exceções, muito, como a gente chama no interior, muito metido. Muito sem necessidade, porque a umidade é típica de quem conhece mais. Porque eu te digo isso, eu te digo isso, Lavô, porque eu enfrento alguns segmentos, algumas pessoas que conviveram comigo determinado tempo na universidade e que, por ter inveja, me esculhambam, né? Me esculhambam. Aí eu vejo isso como uma pessoa que acha que sabe tudo, aí vê em mim um cara que não sabe nada, mas estou onde estou e ele não. Então, a gente precisa conciliar isso, né? Todo ser humano é importante. Quando você sofre um acidente na estrada,
Quem vai te socorrer, às vezes, é o mendigo que está ali do lado, é o cara da bicicleta, é o cara do posto de gasolina. Então, todo mundo tem importância. Nós não somos colocados aqui à toa, né? Deus nos criou à toa, todo mundo tem importância. Então, se você tem humildade de saber que não sabe tudo e buscar no lavô que sabe alguma coisa e juntar comigo, porque quem pode fazer, quem pode transformar, quem pode efetivar é o político. É o político. Esse é o canal correto em que a sociedade democrática... E esse canal tem que ser usado, utilizado. Sempre que eu sou procurado, eu procuro aprender e levar, por exemplo, com essas suas sugestões, eu vou levar, quem sabe, transformar em emendas. Eu fico satisfeito nessa abertura que você proporcionou. Porque tem uns 10 anos atrás que eu fui fazer pediram para me dar uma pala na antiga SIC, Secretaria de Indústria e Comércio, lembra? Que era, eu lembro do Alexandre, está até em Brasília lá, ele foi secretário, eu era repórter. Esse papel era repórter. Aí tinha uns 10 anos, mais ou menos. Aí, 10 anos tem mais? Não. A minha lembrança é demais. Uma década mais ou menos. Uhum. Aí me chamaram lá para uma daquelas reuniões, eu ia para aquelas reuniões todas. Aí, sobre zona, eu falei, o que é que vai ser o futuro? Nós estamos discutindo o nosso futuro já faz uns 30 anos. O futuro chegou. O futuro chegou e a gente está discutindo ele. Aí eu falei assim, o que vocês vão fazer de incentivos quando acabar a Zona Franca? Porque só fala em incentivo. É o que você está dizendo, né? Só querem saber disso. Você vai dar incentivo de... Sabe qual é o melhor incentivo que você dá? Transforma isso aqui no maior centro de pesquisa da humanidade. Atraia para cá cérebros. Faz a nossa academia ser protagonista. Isso é o melhor incentivo que qualquer governo pode fazer para cá, porque você vai, no mínimo, atrair os cérebros brasileiros para cá para dar mais visibilidade e aí a gente sair dessa inanição que nós estamos... Não, isso não vai acontecer. Até hoje, não continuo achando que tem que permanecer por aí, né? Então, essa inércia, né? Essa coisa de esperar. É aquilo que eu te falei, subsídios e vantagem. É muito cômodo você, né? A boca entortou. Você tem gestores, que eu te falo, que não querem se aproximar da academia, a academia não quer se aproximar de gestor. Enquanto não quebrar esse gelo, as coisas vão continuar assim. Quem produz conhecimento é a academia. Quem produz conhecimento é pesquisador. Não é o deputado, o senador. Né? E se a gente não fizer essa troca, né, não vai dar liga nunca. A gente carece. Nós vivemos um momento propício. Né? Se nos olham com essa visão de zoológico do mundo, nós temos que saber o que fazer. O que seria uma das propostas? Seria, vamos especializar o polo? Por exemplo, né? O que não polui? Polui muito pouco. Né? Esse tipo de segmento a gente cabe bem Esse é um país continental. Uma vez um dono de uma fábrica dessas de lavadora de roupa, né? Um tanquinho, veio me procurar aqui e me perguntou para mim, que eu quero botar uma fábrica em Manaus. Você acha que é bom? Eu olhei e disse, não. Disse, por que não? Porque se você é meu cliente, eu vou lhe orientar corretamente. Aqui você vai ter dificuldade com um negócio desse tamanho, um trambolho desse tamanho, para você mandar para lá para baixo, tem a questão da logística e tal. Disse, gostei. Por quê? Porque eu vou abrir 5 fábricas no Brasil. Esse país é um continente. Tem problema de logística de toda sorte. Então, ele abriu uma não sei onde. Vai para perto do mercado. Onde o mercado está, ele vai estar lá. Perto do mercado. Tu já pensou, Lavô, o que os americanos que criaram lá o Vale do Silício fariam com a gente aqui na Amazônia? Na biodiversidade. Que vale que a gente teria aqui? Cara, na biodiversidade, nos farmacos, né? Pelo amor de Deus. A gente luta, olha, uma das coisas que a gente tem lutado bastante, vamos sentar na mesa. Nós temos dificuldade de fazer com que
as instituições que trabalham com ciência e tecnologia sentem ao redor da mesma mesa. O que é problemático, porque cada um por si, Deus por todos. Aí tu vai ter que fazer uma mesa redonda, que não tenha cabeceira, né? Porque todo mundo vai querer sentar na cabeceira. Aí voltamos para aquele tema da vaidade, do orgulho do ser humano. Tem que ter humildade para sentar. Então, eu sugiro que seja mesa redonda. Viu? Redonda. Que não tenha cabeceira. O cavaleiro da tábua redonda. Porque não tem cabeceira, não tem ninguém comandando. Porque Essa coisa é própria também de mentalidade de pequena, né? De pequena. Essa coisa, eu não faço, mas ele não faz também. Você sabe, senador, quantos doutores e mestres tem nas 3 universidades que tem aqui? Não sei, não. A Universidade Federal do Amazonas tem 1.700, 1.800 mestres e doutores. A Universidade do Estado do Amazonas já está com 1.100, 1.150. O IFAM tinha 450 no final do ano passado, deve ter uns 480 hoje. Então, cerca de quase 3.000 mestres e doutores. Isso só empregado dentro da academia. Tirando o INPA e mais outras ICTs por aí, Instituições de Ciência e Tecnologia. Agora, ratei isso com 4.180.000 habitantes. Tem alguma coisa aí que precisa ser otimizada. Exatamente. Né? Exatamente. E valorizado, né? Eu conheço doutor que ganha salário horrível. Não, né? salário não faz mal você. É mentalidade, né? É questão de mentalidade. É difícil isso, porque isso leva muitas gerações. Muito. Bom, senador, eu queria deixar aberto para você colocar o que você achar que deve ser destacado. Tá. E de toda essa sua performance, que muito nos orgulha. E eu volto a dizer que esse programa daqui a 200 anos tiver gravado aí no YouTube, né? O golaço que você fez, né? Um parlamentar, foi o projeto da autonomia do Banco Central. Realmente, a gente acabou por entrar na história e salvar o país. Quando a gente pensou nisso, pensou exatamente o que é. Eu não pensei que vai ser o Lula, vai ser o Bolsonaro. Não, eu pensei qual fosse o presidente, ele não estaria ao bel prazer do humor dele. Hoje, o presidente, o time de futebol dele perde, ele não vai exonerar o presidente do Banco Central porque não pode. Então, a lei de autonomia nos deu essa garantia, essa tranquilidade, inflação sob controle. Logo, logo a Selic, os juros vão começar a cair, senão o governo do PT estaria emitindo moeda adoidado e o trabalhador, coitado, a gente estaria com a inflação lá em cima. Realmente, a lei de autonomia foi um golaço, não me envaidece, mas me orgulha muito. Eu queria aproveitar, vou pedir do teu pessoal para mostrar um vídeo aí, porque a cobrança hoje, quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal, alguns membros do Supremo Tribunal Federal, tipo o Alexandre de Moraes, exorbitar das suas funções, perseguir, fazer o que ele está fazendo, mandando no país, fazendo coisa absurda, prendendo, soltando, fazendo escambau, e vocês no Senado não fazem nada. Eu digo, olha, eu alertei em 2019, continuo achando que nós podemos empichar ministro. Nós temos o Barroso, temos o Alexandre de Moraes, temos o Fachin, que podemos empichar um dos três, jogar para cima e empichar os três. Então, eu queria exibir um vídeo aí, que ele tem 1 minuto e 20 segundos, que é uma gravação do dia 19 de abril, 16 de abril de 2019, quando não tinha passado um boi na cerca, agora já passou a boiar. Se você puder, eu agradeço e me despeço depois. Com certeza absoluta. Você deu uma de pitoniza. 2019. Aquela famosa tempestade perfeita só acontece porque a gente ignora eventos pequenos que acontecem e a gente vai ignorando esses eventos que estão acontecendo. Se nós, aqui no Senado, que é a casa da mediação, da experiência, não tomarmos uma providência, essa tempestade virá, presidente. Chega! Então chegou a hora do Senado tomar medida. É a única casa que pode fazer alguma coisa em respeito ao Supremo Tribunal Federal. E essa coisa tem que ser feita em forma de impeachment, mas que seja um freio. Ministro não é semideus. O Supremo pode muito, mas não pode tudo.
e nós podemos fazer algo. A tempestade se aproxima, presidente. Ainda bem que de onde eu vim do Amazonas, querendo as coisas boas, estou preparado para o ruim também, para o mal. Chegou a hora, essa tempestade perfeita está a caminho, presidente. O povo perdeu a paciência, o Supremo está desmoralizado. A gente tem que manter a instituição. Eu sou contra os maus elementos do Supremo, não sou contra a instituição, que tem que ser respeitada. Temos que tomar muito cuidado. Estamos na lâmina, no fio da navalha. E se essa casa não for serena, se essa casa não for experiente, se essa casa não decidir o que tem que fazer, a tempestade virá, presidente. Então, é isso aí, Lavô, você está vendo, isso aí é abril de 2019. Não tinha passado o boi na cerca ainda. O Alexandre de Moraes já começava com seus desmandos. E eu alertava, era um desmandozinho aqui, era um desmandozinho lá. O ladrão estava no quintal do vizinho. Aí a pessoa ficou alegre porque não gosta do vizinho, ótimo, o ladrão está roubando o vizinho. Só que quando o ladrão acabar de roubar o vizinho, vai pular o muro para a tua casa. E foi o que aconteceu. E a gente alertou. Depois veio, passou o boi, passou a boiada, e hoje em dia está um caos. O Senado ainda pode tomar alguma atitude. Eu acho muito difícil. Nós somos lá 20, 23 só que lutam pelo impeachment. Mas a gente está fazendo o nosso papel. O que eu quero dizer para você, amazonense, que esse seu senador, que esse seu representante não está negligenciando. Eu estou alerta e estou fazendo o meu papel. Por isso que eu pedi para mostrar esse vídeo e te agradeço. Senador, será um prazer tê-lo aqui todas as vezes que tiver necessidade de se comunicar com o povo e nosso humilde canalzinho aqui puder contribuir para isso. Está aberto nosso canal tem o propósito de discutir propostas de soluções. Olha a pretensão, isso. Propostas de soluções para esse Amazonas. Parece quixotesco, mas eu estou um pouco me importando com isso, sabe? Tu imaginou, Lavô, se eu não sonhasse ser senador? Eu tive que sonhar ser senador claro. Para chegar lá, né? Então, nós aqui sempre temos um viés que o grande partido político deste programa é o Amazonas. E eu tenho reiteradas vezes, quando a gente trata da questão da política, sempre colocado em questão de que nós somos tão poucos, né? Que se todos nós nos unirmos, ainda seremos poucos para vencer o mundo e o brasileiro, o resto do Brasil que nos pressiona. Então, fica aqui a gratidão e a abertura do canal, assim como também já fiz o convite para tratar de assuntos relativos à reforma tributária e coisa ao senador Eduardo Braga e ao senador Omar Aziz. Estou aguardando o retorno deles, né? Para que seja exatamente equânime e escutemos todas as correntes de pensamento que nos representam, né? Fico grato, muito obrigado por toda essa sua participação e venha, vamos construir soluções para o nosso aval do Brasil. Lembre-se bem disso, nós somos o aval do Brasil. Tudo que o Brasil precisa para pegar de dinheiro e de perspectiva externa, o Amazonas é o para-choque, a Amazônia é um para-choque, né? E depois vira a cara e seja o que Deus quiser. Venha, vamos construir soluções.